Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo. E hoje estamos aqui com o Caixa Forte da Eibardo, todos recebidos do mês de maio, que foi um mês muito atípico também aqui na minha região. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Passamos por uma calamidade, todos já devem ter visto bastante notícias sobre. Em algum vídeo provavelmente eu vou falar algo relacionado, mas o ponto é que os transportes, entregas e todo esse serviço mais logístico do Rio Grande do Sul sofreu um impacto muito forte. E por causa disso também eu não acompanhei tão a perto os recebidos, as chegadas de itens. Também não era minha prioridade, alguns vieram atrasados. Mas mesmo assim eu queria compartilhar com vocês os itens recebidos. Então eu decidi pegar todos os itens que eu recebi em maio. E eu vou mostrar aqui para vocês, eles já foram desembalados, já saíram das suas caixas. Mas o importante é que a gente possa compartilhar e trocar uma ideia aqui no canal também para desanuviar um pouco os pensamentos ruins. Bora? Então, vamos começar aqui. O primeiro álbum que eu tenho para mostrar do mês de maio é um álbum tanto quanto diferente. Ele não é um disco oficial, logo um bootleg, um disco não oficial de uma banda, e no caso uma coletânea. O primeiro item é o álbum do Blind Guardian, The Lucifer's Heritage Demos. No caso, aqui nós vamos ter as duas demos que o Blind Guardian lançou antes de se tornar Blind Guardian, com o nome de Lucifer's Heritage, nome horrível, que foram a demo Symphonies of Doom de 1985 e Battalions of Fear de 1986. Aqui tá a lista das músicas, então. O que era Lucifer's Heritage? O nome, como a banda se chamava, eles mudaram de nome porque era um nome que poderia não indicar uma banda de speed metal, uma banda mais na linha que depois se tornou power metal. Com esse nome, então, como comentado, eles lançaram essas duas demos. Aqui eu tô com a fotinho delas, as capas. Então, a primeira aqui, o Symphonies of Doom, e a segunda, o Battalions of Fear, que depois foi, então, o embrião do álbum Battalions of Fear. Em Symphonies of Doom, de 1985, eles lançaram 5 faixas que foram Halloween, Brian, Dead of the Night, Symphonies of Doom e Lucifer Heritage. E no Battalions of Fear de 86, eles lançaram outras 5 músicas que foram Majesty, Trial by the Archon, Battalions of Fear, Gandalf's Rebirth e Run for the Night. Aqui dentro, um encarte simples, tem uma história rápida aqui da banda, falando desses dois lançamentos. Embora o disco não seja oficial, ele é bem feito, né? Então ele tem aqui uma mídia bem bonita. Aqui atrás a mesma imagem replicadas. E aqui a listagem, então, das músicas. Ele foi lançado na Alemanha em 2020, então é um lançamento recente que fizeram pelo selo Falcon. O Falcon Entertainment, aqui tem um falcão vermelho. E é um álbum que eu busquei muito mais, assim, por interesse e curiosidade. Como eu mostrei no mês passado, eu adquiri este álbum aqui, o Memories of a Time to Come, o triplo, que no terceiro álbum vem as mesmas demos, então. Na verdade, não vem as mesmas 10 músicas, aqui vem 9. Acabei de ver. Começa, então, com Brian, Halloween, Lucifer, Heritage, Symphonies of Doom e Dead of the Night, e Majesty, Trial by the Archon, Battalions of Fear e Run from the Night. Aqui não tem o Gandalf's Rebirth, que nós temos aqui, e a ordem é um pouco diferente. Mas então eu tinha catado esse disco aqui por causa justamente desse bônus CD. E agora também esse item aqui que eu achei bem interessante de ter apenas separado as demos aqui. Não é um item oficial, mas é um item que eu me interessei. Os próximos 2 álbuns que eu recebi numa mesma entrega já são 2 bandas mais desconhecidas, aquelas que eu gosto de catar, que foram Alchemist, banda francesa de power prog metal. Essa banda aqui, ela foi formada ali nos anos 2000 e já encerrou. Eles têm 2 discos lançados, além das suas demos, que é o Meeting in the Mist, de 2003, o primeiro álbum da banda, e esse então aqui que eu estou adquirindo, que é o True Painful Lands, de 2008. Esse álbum aqui, ele é muito mais power do que prog, é aquela levada bem bacana de ouvir, assim, empolgante, mas às vezes com alguns ritmos mais cadenciados. E no geral é uma banda bem agradável. O vocalista para mim foi um ponto de destaque. O Roberto Messina, que também já passou pelo Sacred Sphere, banda de mesmo gênero, meio power prog italiana. E eu acho que até pelo High Lodge também já passou. E os demais músicos não são assim grandes nomes do metal,
mas com certeza é um time bem capacitado. Gostei bastante desse álbum aqui. No caso, esse aqui é uma versão acrílica americana. Ele veio com um corte aqui, ó. Provavelmente ele foi um item enviado assim para publicidade, né, para fazer as resenhas. Ele não somente tem um corte, pega toda essa ponta aqui do encarte traseiro, como ele também tem uma dobra aqui. Então, indiferente assim desses detalhes, é um álbum que eu gostei bastante. Provavelmente nós vamos ver eu tentando consertar essas falhas aqui em algum cover design. Mas então, Alchemist de 2008, versão americana com True Painful Lanes. E o próximo álbum que veio junto com Alchemist é uma banda italiana de power metal, um power metal mais direto, né, mais na linha do heavy do que aquele som mais saltitante, que é a banda Stormbringer, banda italiana, com o álbum Don't Think Obey. A primeira coisa que a gente nota já é uma capa bem feia, uma pintura realmente ruim. Cover illustration by Tania Chioppa, deve ser amiga da banda. E o encarte aqui, ele é um pôster, então aqui uma fotinho da banda aqui, uma vocalista feminina, que é a Jéssica Cavati. Pelo que eu vi, ela chegou a sair da banda, foi substituída por um vocalista, mas também a banda já encerrou. Esse então é filho único álbum da banda, Don't Think Obey, lançado em 2005. Esse aqui então é uma versão acrílica italiana, lançada pela My Graveyard Productions. E como eu comentei, é um power metal diretaço, assim, mais na linha do heavy, mas ainda assim eu gostei do que eu ouvi, tem algumas melodias bem empolgantes, são 9 faixas, definitivamente uma banda mega desconhecida e, pelo amor de Deus, essa capa é muito feia. Então, entrando aqui, Alchemist e Stormbringer. Próximo item, gente querido, outra banda tão confusa quanto, isso porque agora é uma banda de folk metal russa, que eu não sabia nem pronunciar o nome direito. Eu não sei se isso aqui tem um som meio de B, de G ou de H, mas a banda é essa aqui, Gakton, uma capa bem feinha aqui, um totem, parece uma piroca, um cara aqui, ó, dando graças ao deus pirocão. E o nome do álbum é alguma coisa como Pakbet Grapora. Esse Grapora tem um som meio russo. Esse foi o primeiro álbum da banda de 2011. E eles têm um outro que igualmente não sei falar o nome. Pontos a comentar. Foi uma compra super impulsiva. Eu vi que era um som meio folk metal e eu fiquei super curioso para ter também mais bandas que não cantassem só em inglês, português e espanhol aqui na minha coleção. O nome das músicas são todas também na linguagem aqui, o russo. Bakamyan, Brilhade, Gapabin, Mitbi... Enfim, eu não sei falar, não sei ler, não sei o que está escrito. O encarte também, ele tá todo em russo, supondo que isso seja russo, mas é um encarte bonito. A capa é feia, mas o encarte até que me agradou. Tem um certo esmero aqui na questão de trabalhar com uma foto bonita em alta, um texto aqui com contraste. Temos essas molduras aqui que, embora tenha um efeito bem Photoshop anos 2000, ainda assim não está ruim. Então temos aqui um encarte bacana. E qualquer outra informação da banda foi muito difícil de conseguir. A forma que eu descobri alguma coisa da banda foi digitando poucas coisas aqui que eu tinha que eu pudesse entender. Eu tentei entrando aqui no site twilightdistribution.com, eu não consegui encontrar, mas aí eu digitei no Discogs o código de barras aqui do CD e descobri algumas coisas da banda. Informações então, é uma banda de pagan metal from Krasnoznamensk, que fica lá pelos lados de Moscou. Ela foi formada em 2002 e o nome em inglês, pasmem, isso aqui significa Bastion, ou Bastião. E o Bastião, ele é uma arquitetura militar, normalmente um avanço, né, que tem nos muros de castelos, fortes, enfim, fronteiras, em que ele cria 2 flancos para que seja mais fácil de se proteger. O som, então, ele vai bem naquela linha do folk metal ou do metal pagão, que brinca assim um pouco com sons mais limpos e sons mais sujos. De cara me lembrou bastante Suidacra. Ele começa com um violão mais acústico, depois vai para uma pegada mais metal, não tão arrastadona, e com vocais mais rasgados, mas ao mesmo tempo também não os harsh vocals lá dos death e do black metal. Então me lembrou bastante Suidacra e bandas que vão mais para essa linha, como o Sovengar e até lá os nazistas fudidos do Zuzir. Então tá aqui um álbum bem diferente entrando na coleção. Comprei mesmo na curiosidade e acredito que não foi em vão. Acho que vai ser um som que eu vou em algum momento escutar bastante e curtir. Então aqui o Bastião
com esse álbum que eu não sei falar. Seguindo agora, foram 3 itens que eu recebi numa outra entrega. Eu vou começar então com uma banda projeto que eu gostei bastante. Já mostrei, não sei se tão recentemente, o primeiro álbum, mas é Warrior Path. Ainda não sei se é um projeto ou se já virou banda, mas foi um som que me agradou bastante então. É um power metal. E recapitulando, a cabeça pensante por trás do projeto é o Andreas Sinaglow, um guitarrista que não fez nenhum outro trabalho assim, pelo menos marcante, ou famoso, ou relatado, e completava a banda do primeiro álbum, auto-intitulado Warrior Path, o baterista Dave Rundle, o baixista, guitarrista e tecladista Bob Katsionis, que é bem famoso por ter passado ou ainda estar em bandas como Outload, Wonders, e por ter passado também pelo Firewind, onde ele entrou e se manteve um bom tempo como tecladista. E também ele foi guitarrista do Sirius Black. Aí, no caso, o cara é um multi-instrumentista bem talentoso, por sinal. E completava a banda também o vocalista Yannis Papadopoulos, que hoje está à frente do Beast in Black. Então, esse foi o primeiro álbum. E nesse segundo aqui, o que a gente encontra nas fileiras é o ainda dono da banda e do projeto, Andreas Sinaglow. Segue ainda o Bob Katsionis, então, nas guitarras, teclados e baixos. O Dave Rundle segue na bateria, mas o vocalista mudou, então. Hoje é o Daniel Heyman, também bem conhecido aí pelos fãs do metal melódico. Ele tá hoje no Jim Have e no Sacred Outcry, e já passou por bandas como Crystal Eyes, Hit e Lost Horizon, além de outros projetos, né? Ele já foi convidado pro Mario Danielson, The Legend of Valley Doom. E é um vocalista muito legal, eu gosto bastante do timbre de voz dele. Ele tem uma vibe assim que ele quer soar meio Michael Kiske. As fotos também dele é sempre com uma touquinha e um óculos. E é interessante porque o primeiro álbum do The Warrior Path tem um vocalista careca, o segundo tem um vocalista careca, e o terceiro, pelo que eu li, vai ter ninguém mais, ninguém menos do que o Michael Kiske como vocalista, que também é um vocalista careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Então temos aqui uma grande seleção de ótimos vocalistas carecas em sons épicos aqui com esse projeto que talvez já seja uma banda, o Warrior Path. E essa capa aqui é bem bonita, curti pra caramba. Acho que vem aqui dentro um pôster também, o CD segue lacrado. Versão nacional também com uma sleeve, muito interessante. Então aqui Warrior Path, The Mad King, segundo álbum do projeto de 2021, relativamente recente. Junto então do nosso Warrior Path, uma outra banda de power metal com uma vibe bem heavy épico. Eu conhecia bem pouco da banda antes, para ser sincero, é a banda Visigoth, e esse é o segundo álbum deles, o Conqueror's Oath, de 2018. Eu devo admitir que no início eu confundia bastante essa banda com City Furgol, até pela linha artística das capas, os logos mais ou menos semelhantes, sempre uma presença de um personagem épico nas suas capas. Essa é uma capa bem bonita também, temos aqui ó, uma paladina cavalgando próximo de um castelo, e aqui tem um exército, como vocês podem ver, aqui mais um guerreirão. Em versão nacional também com sleeve da Urubus Records, mesma coisa que o Warrior Path. O Urubus tem feito um material bem bonito assim com essas sleeves, e é uma banda que, como eu comentei, eu não conhecia muito, mas assim que eu comecei a ouvir um pouco deles, me empolgou bastante, e devo dizer que esse comparativo com o City Furgol é um pouco destoado, porque as bandas fazem sons completamente diferentes. Esse aqui eu achei mais empolgante, mais poderoso, enquanto o Sirf é mais arrastado, mais para a linha do Doom. Então, entrando aqui o segundo álbum do Visigoth, o Conqueror's Oath, de 2018, versão nacional, e em breve, então, tentando ir atrás do primeiro álbum deles. E o terceiro dos itens recebidos nesse pacote foi outra banda que eu não conhecia, mas fiquei bem vislumbrado com o que eu descobri dela, até por abordar um tema que eu acabo gostando bastante. A banda é a banda alemã Assignment, com o álbum Inside of the Machine, de 2013. O que eu descobri sobre essa banda? Ela começou como uma banda de death thrash metal nos anos 90, lançaram 2 álbuns antes deste aqui, um em 2003 chamado Progressive Chains, e o segundo chamado de Desunion Denied, de 2008. Esses 2 primeiros álbuns eles eram numa linha muito mais pesada, né, nessa linha do death thrash. Até o logo ele era diferente e a parte visual e gráfica também ia mais para essa linguagem do som pesado. E no próximo álbum, então, este aqui de 2013, a banda começa a ter algumas mudanças.
Já aqui na caixinha, a gente já vê uma foto da banda aqui, os músicos, mas sem nenhum vocalista. E aqui a gente tem aqui a descrição dos músicos e vocês vão entender um pouco por quê. Temos nas guitarras o Goran Panier, nos teclados o Gert Sprick, no baixo o Heiko Mag e na bateria o Sven Polkotter. E no caso a banda não tinha vocalista, eu acho que o vocalista inicial da banda saiu e eles começaram a se reorganizar como banda e chamaram então alguns convidados. No caso, Michael Borman, Karsten Kaiser, Mats Levin e Robin Beck. Vale dizer também que tem convidados na parte de solo das guitarras, que é Bernie Versailles, Marcus Knub e Christian Hippert. E o que a gente tem nesse álbum aqui, então, é algo bem interessante, porque eles utilizaram muito bem esses convidados, esses vocalistas já consagrados de outras bandas, e fizeram uma ficção científica aqui, com esta belíssima capa. Tanto arte como design do encarte foram assinados por DJ Escorria. Folheando aqui o encarte, eu não ouvi tudo por cima, eu ouvi algumas músicas separadas, mas folheando aqui, a gente nota que tem um roteiro aqui com uma progressão de uma história. Começa com introdução, a Machine to All, ou seja, tem muita conversa entre personagens. The Intrusion, Nick to All, Preacher to Nick. Então tem personagens, tem conversas e diálogos acontecendo. E temos aqui as fotos dos vocalistas convidados. Então teremos Michael Borman como Nick, vocalista alemão, que já cantou em bandas como Red Room Silent Force, Bloodbound e Jaded Heart, entre outras. Teremos também Karsten Kaiser como The Machine, então ele é a máquina. Ele que canta em bandas como Dark Ride, Metal Force e já passou por Angel Dust, Everflow e Sarcasm. Outro vocalista alemão, então. Temos aqui o cara que dispensa apresentações, o Mats Levin, como The Preacher, o pregador. Vocalista que já passou por bandas como Advance, Candlemans, Fatal Force, Treach, Malmsteen, Therion, Óperas Diabólicos. Enfim, esse cara é foda, gosto bastante do talento dele, do timbre, da voz, enfim, puta vocalista. Que bom que tem um cara desses aqui nesse projeto. O cara é foda, patroa! E teremos a Robin Beck como The Mistress, a donzela. Então temos aqui uma personagem feminina na história. Robin Beck é uma cantora mais de estúdio, pelo que eu percebi. Ela não participou de bandas, mas já gravou também pela Frontiers All Star, fazendo vozes e coros. E ela é casada com James Christian, vocalista do House of Lords e também da banda autodenominada James Christian. Então temos aqui um pequeno grande elenco. São 4 vocalistas, mas que estão cantando com bastante frequência, não apenas passagens rápidas. E são 14 músicas nesse projeto. Imagino que seja uma história fechada aqui, meio de ficção científica. Mas vi também na discografia deles que eles lançaram outros álbuns com uma pegada mais tecnológica. O álbum seguinte, de 2016, Closing the Circle, tem uma capa também que remete bastante à ficção científica. E o até então último lançamento da banda de 2020, o Reflections, também tem uma capa bem futurista ali, com uma mão saindo de uma terra bem tecnológica. E antes que pensem que eles só fazem músicas de cunho de ficção científica, futurismo e por aí vai, eu vi que eles têm um EP chamado Cimmerian Tales, em que eu imagino que eles abordem então os contos do Conan, né? O nosso bárbaro querido aqui do canal, com 3 faixas aí que parecem bem interessantes. Então, fechando esses 3 álbuns aqui, mais uma banda inusitada que eu não conhecia, tive o prazer de conhecer, gostei bastante do que eu ouvi, mas claro, músicas apartadas que agora eu quero ouvir num contexto geral aqui da história deles, Inside of the Machine de 2013, do Assignment. Essa aqui é uma versão acrílica europeia da Mazuléu Records. Aqui, então, um CD meio feio aqui, essa mídia, mas tudo bem, podemos conviver com isso. Seguindo então aqui uma compra solitária, mas uma boa compra. Finalmente tenho em mãos então o Cronos, último álbum do Heaven's Guardian. Álbum este lançado no ano passado, em 2023, e considerado também por muitos colecionadores um dos melhores lançamentos do ano passado. Eu também gostei bastante desse álbum, eu gosto bastante desse power metal extra sinfônico que o Heaven's Guardian começou a fazer. E gosto muito do vocalista, o Carlos Zema, que felizmente voltou para a banda. Outro ponto interessante desse álbum é que ele foi todo composto e gravado junto da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás,
Então não é só uma participação em alguma música ali com uma pegada mais sinfônica, mas todas as músicas então têm participação desta orquestra. Acho isso muito interessante. A capa aqui eu achei bonita, mas ela tem um quê meio de inteligência artificial que me faz não me apegar tanto a ela. E o nome do álbum se chama Cronos porque durante as músicas eles vão abordar diversas temáticas, linhas e contextos sobre o tempo, tanto com exemplos mais diretos quanto contos e contextos mais indiretos, mas eles estarão então abordando bastante o tema e o conceito do tempo. Eu admito que eu fiquei bem feliz com esse lançamento aqui, porque é uma banda que há muito tempo já não lançava algo de inédito, e é uma banda que eu tenho bastante vontade também em completar a discografia. Eu lembro que eu vi no YouTube um show deles também com essa banda orquestrada, e eu vi o Carlos Zema então na banda, e eu fiquei embabascado pensando, meu Deus, o cara tá pra voltar pra banda, e sim, ele tinha voltado. Nesse DVD ele divide os vocais então com a até então vocalista da banda, Olivia Bayer, que é quem substituiu ele depois do Doll, álbum de 2004, ela gravou em 2015 então o Signs, ficou na banda, e com a volta dele então voltaram a ser 2 vocalistas, até que ela então saiu da banda e no lugar dela entrou a nova vocalista, que é a Natalia Tsarikova, uma cantora mais operística russa. Então vai ter um contraste vocal bem legal entre o Carlos Zema, que tem aquela voz super forte, com esta cantora russa. Outro ponto interessante é que nesse DVD com banda sinfônica, quem toca algumas baterias é o Ricardo Confessori. Eu não sabia como é que estava o status então de baterista na banda. E aqui nas fotos da banda nós temos o Francis Casol como baterista, que é o baterista do Rage My Eyes, foi baterista também do Holy Fire e do Celerata aqui em Porto Alegre. Eu não sei se o Casol entrou para a banda definitivamente ou se ele é um músico contratado aqui e possivelmente fará outras apresentações com a banda. Mas é sempre legal ver um rostinho mais conhecido aqui nas fileiras de um grande projeto. Então temos Cronos de 2023 entrando na coleção, me faltando apenas o Signs para fechar a discografia do Heaven's Guardian, sem contar o DVD que eu também não tenho. Agora uma outra compra bem interessante aqui com 2 itens novos para a coleção. Quero mostrar para vocês então uma banda que eu não conhecia, eu vi a capa aqui, achei uma vibe bem legal, uma capa bem desenhada, que é a banda Northwind com o álbum Viento del Norte, que nada mais é do que Northwind em espanhol, ou seja, aqueles CDs que tem o nome da banda como o nome do álbum, não deixa de ser aqui. E Northwind é uma banda espanhola de power metal, ela foi fundada no finalzinho dos anos 90, e esse é o primeiro álbum deles de 2001, chamado Viento del Norte. Depois eles lançaram um álbum em 2002 chamado O Retorno do Rei, O Retorno del Rei, e depois eles se dividiram em 2 outras bandas, uma chamada Dark Sun e a outra chamada Vendaval, ambas de power metal que seguem ativa até o momento. Achei muito legal o som deles aqui, é um power metal bem rápido, bem grudento, com um vocal também bem bacana. E outra coisa que me chamou bastante atenção aqui atrás é que a música 6 se chama Campeão Eterno. Eternal Champion também é um dos títulos do Eric de Meniboné, aquele grande personagem do Michael Moorcock que eu vivo falando aqui no canal. Então, mais um motivo aqui para ir devorar essa música e ver se está falando desse personagem aqui tão épico quanto eu curto. Primeira compra então da banda que já encerrou, Northwind, álbum espanhol da Goy Music, versão acrílica de Viento del Norte de 2001. E junto dele também uma compra muito inusitada. Eu vi o vendedor com a versão acrílica para vender e perguntei se por acaso ele não teria a versão em Digipack, e sim, ele tinha, que é do Revenge, álbum de 2006 do Iron Fire, outra banda que eu também venho comentando bastante sobre. É uma banda que tem um primeiro álbum espetacular, depois tem momentos altos e baixos, mas é uma banda que eu não consigo deixar de gostar. O vocalista Martin Steen, ele tem uma voz bem característica, às vezes soando meio fanha, mas me agrada, por incrível que pareça, eu acho que combina com a sonoridade da banda. E esse aqui é o terceiro álbum deles, então, de 2006, como eu falei, o Revenge. E aqui eles começam, então, eu não sei se é algo mais conceitual, mas eles começam a repetir bastante personagens nessa linha aqui, mais fantasiosos nas capas, e até mesmo elementos nórdicos. Os próximos 2 álbuns após esses, o Blade of Triumph e o To The Grave, vão nessa linha. O Metamorphosized e o Voyage of the Damned já é uma coisa meio distópica pelo que
eu vejo, e depois o Among the Dead muda bastante, até porque eles mudam o logo. Mas enfim, Revenge é um álbum que eu lembro que lá nos anos 2000 eu escutei bastante. Aqui tem algumas das músicas mais legais deles, como Metal Messiah, Savage Prophecy, que eu acho que é a minha música favorita deles. Tem Alone in the Dark, que na época eu até achei que fosse alguma coisa relacionada aos jogos de computador. E nessa versão ainda tem 2 bonus tracks, que é Gates of Cybertron e Odin's Call. Então, talvez isso responda um pouco nossas dúvidas se é um álbum conceitual. Eu acho que não, porque aqui eles misturam bastante conceitos, tanto de terror, quanto medieval, quanto fantasioso, quanto nórdico, quanto científico. Mas um ótimo álbum aqui para minha coleção, versão Digipack de Revenge do Iron Fire, e esta é uma versão alemã, então tá aqui Iron Fire junto com Northwind aí para alegrar minha coleção. Outra compra daquelas inesperadas, não esperava achar esses itens que eu vou mostrar para vocês agora, mas achei e fiquei muito feliz. O primeiro, acabei de falar dessa banda, quer dizer, faz alguns minutos atrás, se vocês voltarem no vídeo, mas consegui então o The Revenant King, o primeiro álbum do Visigoth, lançado em 2015. Como vocês podem ver, ele não tem uma sleeve. Isso aqui é uma versão alemã, então não é a versão brasileira da Urubus Records com a sleeve. Essa aqui é uma versão limitada alemã da Metal Blade Records, que vem com um patch aqui com o logo do Visigoth. Infelizmente, quando eu fiz a compra, ele já veio deslacrado e não veio com o patch, mas fica aqui então a versão limitada sem o patch de The Revenant King do Visigoth. Eu gosto bastante dessa capa, até mais que a do segundo. O encarte também não tem nada demais. Um bom contraste. Aqui uma boa diagramação. Mas, enfim, fecho a discografia de 2 álbuns dos Visigoths aqui, banda americana de heavy metal épico. Álbum lançado em 2015, então. E o outro álbum que eu consegui junto com os Visigoths foi um álbum clássico de uma banda clássica, que é No World Order do Gamma Ray, álbum lançado em 2001. E essa aqui não é só uma ótima versão bem cuidada, mas também é o Digipack japonês. É a única versão em Digipack que esse álbum teve. E aqui está o Obi-Wan, e diferente das outras versões, essa aqui tem um bonus track que é a música Trouble, totalizando então 12 faixas e não 11. De restante, o álbum segue o mesmo padrão das versões nacionais, com o encarte aqui. Eu acho muito bonito esse encarte deste álbum. Aqui um bom uso de fontes diferentes aqui para demarcar título. O encarte japonês, como de praxe, né, para que os japoneses possam entender o que está sendo cantado. Aqui então o japonesão aqui. E um ótimo álbum da banda, talvez o último grande álbum que a banda lançou. Eu ainda gosto de Majestic, mas sei que o Majestic está anos-luz abaixo desse aqui em qualidade. Então, Gamma Ray, versão Digipack japonesa de No World Order de 2001, entrando na coleção, substituindo a versão nacional que eu já tenho. E para encerrar aqui nossos recebidos da caixa forte, vou finalizar com 3 itens tão interessantes quanto os demais, pelo menos ao meu ponto de vista. Um álbum que eu já tenho na minha coleção, mas achei uma versão muito bacana para substituir aqui, é Aeronautics do Masterplan. Esse aqui é o segundo álbum da banda, lançado em 2005, ainda com George Land nos vocais. Aqui a banda começa a mudar um pouco a sonoridade, ele vai mais para uma linha do hard rock, menos power metal que a gente tem no primeiro álbum, que para mim o primeiro álbum é perfeito. Esse álbum que eu gosto bastante, mas não tanto quanto o primeiro. E consegui então uma versão Digipack dupla mexicana aqui, lançada pela Scarecrow, em que teremos o álbum, e aí é o mesmo álbum que foi também lançado aqui no Brasil. Opa, aqui tá o álbum, ó. Quer dizer, tá meio misturado, né? Como vocês podem ver. Aqui tá o álbum com o encarte, e o segundo disco, o disco bônus desse Digipack, é o EP lançado antes, com o single da Back for My Life do Masterplan. Então tem aqui a capa do EP, ou do single, e aqui o disco bônus. É um álbum que eu gosto bastante, como eu comentei, tem ótimas músicas aqui, mas o mais legal é que além de ter todo o álbum, que vai contar com as 10 faixas que foram lançadas no álbum regular, e no disco 2, o EP, Back for My Life. Então tem a música Back for My Life, a versão single, Crimson Rider, que aí é a album version, é a mesma versão que tem já no primeiro CD. Tem Love is a Rock, música gravada que não saiu em nenhum álbum,
Killing in the Time, mesma coisa, no album track, ou seja, é uma faixa que foi gravada e não foi adicionada em nenhum álbum. Tem a versão instrumental de Killing in Time, a mesma anterior. A versão do álbum de Back for My Life, diferente da versão single, uma diferença de uns 20 segundos. E tem uma seção MIDI aqui, deve ter alguns wallpaper, protetor de tela e o que mais for necessário para agradar os fãs. Então, Aeronautics de 2005, segundo álbum do Masterplan, ainda com a grande formação que iniciou a banda. Hoje já virou uma salada, não é uma banda que me agrada tanto, mas entrando aqui esta bela versão mexicana. Retomando outra banda que foi falada agora há pouco também, que eu disse que eu tinha muita vontade de completar a discografia, então estou completando com Signs de 2015 a discografia de álbuns de estúdio do Heaven's Guardian, versão nacional acrílica, aqui lacrada, álbum que tinha a Olivia nos vocais, né, a vocalista que veio para substituir o Carlos Ema. Se não me engano, tinha um outro vocalista ou participações, porque eu já vi clipe com 2 vocalistas da banda nessa época. No mínimo, a Olivia era a vocalista da banda. Aqui uma questão curiosa é que o título das faixas são todas aqui palavras que foram representadas também com símbolos ao lado. Achei bem legal essa ideia, a execução nem tanta. Mas então temos a música Religion, Time, Strength, Journey, Fantasy, Dream, Change, Passage, War and Silence. Versão nacional da Mega Hard aqui, como eu comentei, lacrada, me deixando bem feliz aqui entrando para a coleção. E agora só me falta ir atrás de Live at Goiânia Theatre para completar a discografia da banda. Heaven's Guardian com Signs. E completando então os recebidos de maio, um álbum que eu achei que eu até demoraria mais para pegar ele, e talvez o único álbum lançado neste ano de 2024 de todos esses mostrados, que é o The Mandrake Project do Bruce Dickinson, álbum mais recente aqui do vocalista do Iron Maiden. Esta versão aqui que eu achava que era Digipack, mas me parece um Digifile com 3 painéis, o que já me agrada mais do que um Digifile só com 2 painéis, só com a aberturinha. Esse aqui pelo menos dá para deixar o CD aqui dentro de um envelopinho, dentro do plástico. Então, esse álbum aqui está sendo bem comentado recentemente, né? Muitas pessoas adquirindo e falando sobre. O próprio Bruce Dickinson esteve no Brasil mês passado, retrasado, fazendo turnê desse álbum aqui, mas imagino que ele toca muito mais clássicos do que faixas desse álbum. E aqui no adesivinho aqui nós temos o Bruce Dickinson, The Mandrake Project, the brand new studio album from one of the greatest heavy metal vocalists of all time. Includes Afterglow of Ragnarok and Reign of the Graves. Ou seja, as 2 músicas que ele já lançou o clipe e as únicas 2 músicas que eu ouvi desse CD. A primeira música, o Afterglow of Ragnarok, eu achei bacana. A segunda, Reign of the Graves, já achei ok. Não é, assim, um álbum que talvez me faça pular da cadeira, que nem os mais antigos do Bruce Dickinson faziam. Como eu comentei, eu ainda não ouvi esse álbum inteiro, mas acho difícil que ele bata o Tyranny of Souls, que eu acho um álbum formidável. E aqui, então, a parte de trás, achei meio feia essa parte de trás. O Dickinson aqui tá com uma roupinha meio Blade Runner depois da gripe, mas também vejo uma diagramação bem ruim aqui das faixas, 12 faixas então que em breve estarei ouvindo, quiçá estarei comentando então, fechando os meus recebidos de maio aqui na caixa forte do Ei Bardo. É isso então, pessoal, esses foram os recebidos aqui na caixa forte do Ei Bardo. Alguns álbuns bem diferentes mesmo, que saí um pouco da caixa, conhecer sons novos, me aventurei aí com outros títulos um pouco diferente dos mais habituais, mas eu espero que também sejam bons guias aí, bons nortes para que vocês também conheçam sons diferenciados aí e vocês possam ouvir, curtir, colecionar e comentar aqui comigo coisas que eu falei errado. Sintam-se à vontade, por favor, me corrijam se eu fiz alguma gafe aqui. Quero convidar vocês a conhecerem o Instagram do Ei Bardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção que eu estou ouvindo. Ainda estou na letra A minha audição está bem demorada, mas está sendo bem proveitosa. Então, se vocês querem acompanhar os álbuns que eu estou ouvindo aqui da minha coleção, é só seguir lá no Instagram. Quero convidar vocês a conhecer as playlists do Spotify que eu crio com artistas e bandas que são citados e comentados nos nossos vídeos. Então todas essas bandas que foram faladas aqui, se tiver música no Spotify, serão adicionadas numa playlist bem interessante, o link também vai estar aqui embaixo. E quero convidar vocês que gostaram desse vídeo, que se interessaram pelo assunto,
que assistam os demais vídeos de recebidos que eu tenho aqui no canal. Todo mês eu falo um pouco sobre itens que entraram na minha coleção, então é uma ótima forma de vocês conhecerem bandas novas ou reencontrar bandas que não escutavam há bastante tempo. Se gostaram também dos meus conteúdos, convido vocês a assistir demais vídeos do canal, onde eu abordo CDs, bandas, capas, histórias em quadrinhos, livros e demais itens da cultura pop, nerd e geek. Sejam bem-vindos também para mandar sugestões, estarei esperando. E no mais, um forte abraço do Ei Bardo.